Olá, seja muito bem-vindo. Você que está acessando um dos nossos canais de internet do Grupo Espírita da Prece de Lavras, Minas Gerais. O meu nome é Andiara Campos e eu sou trabalhadora do GEP. Gostaria de começar, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade de servir e agradecer também à casa, ao nosso querido Grupo Espírita da Prece, na pessoa da presidente Vanessa, pela confiança. Eu vou começar então, nós iremos começar compartilhando com vocês uma tela. O tema proposto pela casa foi que nós estivéssemos conversando um pouco sobre os fluidos, sua natureza e propriedades. Eu confesso a vocês que, no princípio, nós ficamos bastante apreensivos com esse tema, porque ele é bastante teórico. Mas, à medida que nós fomos estudando e aprofundando nesse assunto, nós percebemos a sua importância para as nossas vidas. Ao final deste estudo, eu espero que vocês também cheguem a essa conclusão. Afinal de contas, os fluidos, eles foram abordados por Allan Kardec na codificação. Então, não poderia deixar de ser um tema de extrema importância para nós. Para os nossos estudos, nós utilizamos os livros da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Espíritos. E também nos utilizamos da Bíblia e do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Dentre os fluidos, nós daremos maior ênfase aqui, abordaremos principalmente o fluido cósmico universal, porque é dele que se originam todos os demais fluidos. Kardec abordou muito bem esse tema no livro Gênese, no seu capítulo 14. E é no item 2 que nós temos a definição, que eu vou ler para vocês aqui. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Bem, no Livro dos Espíritos também, na questão 27, Kardec perguntou aos espíritos: haveria assim dois elementos gerais do universo, matéria e espírito? E a resposta foi sim, e acima de tudo, Deus, o Criador. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre espírito e matéria, para que o espírito possa agir sobre ela, sobre a matéria. A matéria é um tipo de manifestação do fluido cósmico. Vejam então que interessante, os espíritos nos disseram que existem dois elementos gerais no universo, resumindo: espírito e matéria. E acima desses dois elementos, Deus, que é o Criador de tudo. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, nos fala também sobre o fluido cósmico universal e nos diz o seguinte: o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador, força nervosa, do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. Aqui, André Luiz nos dá uma bela comparação, digamos assim, uma comparação simples, para que a gente possa entender o fluido cósmico universal. Ou seja, ele está em todo lugar, ele está em todo o universo. E nós estamos inseridos no fluido cósmico universal, assim como os peixes estão no oceano.
Na Bíblia, há passagens que falam da existência de um princípio universal. Eu trouxe aqui para nós analisarmos duas passagens. Essa do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ela era vazia e sem forma, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ora, nós temos que analisar duas questões aqui. Nós sabemos que a água é um elemento material que está presente em tudo. E nós acabamos de ver que o fluido cósmico universal é um elemento material que nos envolve a todos, que está presente em todo o universo, que nós estamos inseridos nesse fluido cósmico universal. Então, nós poderíamos dizer, nesta passagem, que o Espírito de Deus estaria neste fluido cósmico universal, que o pensamento divino estaria impregnado nesse fluido cósmico universal. E aqui, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, essa face das águas simbolizando o fluido cósmico universal. A outra passagem que nós trouxemos para ser analisada foi tirada do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 2 a 21, que diz o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Ora, pessoal, essa passagem foi retirada da conversa, né, que Jesus estava tendo com Nicodemos, um doutor da lei, em que Jesus está nos falando claramente sobre a reencarnação. Aqui, mais uma vez, ele se utilizando da água como elemento material presente em tudo, e nos dizendo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, que nós devemos nascer novamente da matéria, em um corpo material. Nós devemos reencarnar. Dando continuidade ao nosso estudo, o fluido cósmico universal possui duas formas básicas. Uma forma eterizada, que é uma forma mais sutil, e ela é característica do mundo espiritual, e uma forma material, mais densa, bem característica do nosso mundo material. Dentre essas duas formas, existem diversas outras formas, diversos outros tipos de fluidos, como, por exemplo, o fluido magnético. As propriedades do fluido cósmico universal são muitas. Eu trouxe aqui para vocês somente as principais. Então, o fluido cósmico universal, ele participa da formação da matéria tangível, aquilo que é palpável, aquilo que nós conseguimos pegar. O fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Ele participa nos fenômenos mediúnicos e ele é responsável pela formação do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e também do nosso corpo físico. E as qualidades do fluido cósmico universal? Ele não possui qualidades em si, mas ele adquire as qualidades do ambiente onde ele se encontra. Por exemplo, como ele é o veículo do pensamento, ele vai agregar ali os valores morais ou os valores viciantes dos fluidos do pensamento dos espíritos
encarnados ou desencarnados que estiverem num determinado ambiente. Ou seja, ele vai agregar os pensamentos bons ou ruins dos espíritos encarnados ou desencarnados que estiverem num determinado ambiente. Então, ele vai ter características, qualidades boas, se os pensamentos naquele local forem bons, ou qualidades ruins, se os pensamentos dos espíritos ali naquele local forem ruins. Uma das mais importantes propriedades do fluido cósmico universal é a formação do nosso perispírito, como nós vemos aqui na gravura, e do nosso corpo físico. Nesta gravura, nós temos aqui o espírito, o ser espiritual, como nós já vimos, um dos elementos, gerais do universo, espírito e matéria, espírito, aqui o espírito, e a matéria, perispírito e corpo. Nós sabemos que o nosso espírito necessita de um corpo para se manifestar. Então, nós temos o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, através do qual o nosso espírito se manifesta no mundo espiritual. E nós temos o corpo físico, que é um corpo material, que nós necessitamos dele para nos manifestarmos quando nós reencarnamos. Então, quando reencarnamos, nós temos esses dois corpos juntos, perispírito e corpo físico. Quando nós desencarnamos, somente o corpo físico que se decompõe, ficando o perispírito, através do qual nós nos manifestamos no mundo espiritual. A natureza do nosso perispírito está em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Por exemplo, espíritos imperfeitos, eles têm um perispírito muito grosseiro, muito denso. Tanto é que alguns espíritos imperfeitos, quando desencarnam, eles continuam achando ou pensando que ainda estão encarnados. De tão grosseiro que é seu perispírito, de tão denso, de tão pesado, digamos assim. E já os espíritos superiores, eles possuem um perispírito bastante sutil, que é adequado para eles habitarem os mundos superiores. Os espíritos superiores, quando necessitam vir à Terra, para alguma missão ou para a realização de alguma tarefa de auxílio, dentre outras, eles necessitam agregar matéria ao seu perispírito, porque eles precisam densificar, digamos assim, o seu perispírito para conseguirem chegar aqui, no mundo extremamente material. Outra propriedade, também que nós já vimos do fluido cósmico universal é que ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Dessa maneira, os espíritos agem sobre o fluido cósmico universal empregando o seu pensamento e a sua vontade. Eles conseguem, então, modificar as qualidades desse fluido, aglomerar o fluido ou dispersá-lo, conseguem, dependendo do grau evolutivo do espírito, criar até mundos. Eles criam formas, cores, eles modificam as suas próprias vestes e eles conseguem, inclusive, modificar a forma do seu perispírito. O pensamento do espírito encarnado também age no fluido cósmico universal, como nós já vimos, saneando o ambiente ou viciando este ambiente. Dessa maneira, os espíritos encarnados atraem espíritos desencarnados. Por exemplo, se nós temos bons pensamentos, nós iremos atrair espíritos bons. E se nós estivermos com pensamentos ruins, nós atrairemos dessa maneira
espíritos imperfeitos para a nossa companhia. Isso tudo através da dispersão do pensamento no fluido cósmico universal. Da mesma maneira, funciona a ação da prece. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 10, intitulado Pedi e Obtereis, é o que está aqui na tela para vocês, nós temos o seguinte: o Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, aqui mais uma vez explicando o modo de transmissão do pensamento através do fluido universal, sendo o pensamento aqui utilizado na prece, né? Quando nós oramos e pedimos ajuda, nós estamos tendo bons pensamentos. Então, nós iremos atrair os espíritos bondosos, os espíritos benfeitores para o nosso auxílio. Nós dizemos que o nosso ponto final evolutivo é o de uma vida essencialmente mental. Nessa condição, nós estaremos em contato direto com o pensamento de Deus, assim como Cristo fazia. Bastará o nosso pensamento para que as coisas aconteçam, porque estaremos refletindo o pensamento e a vontade de Deus, nosso Pai e Criador. Outra propriedade do fluido cósmico universal são os fenômenos sobrenaturais, a sua participação nos fenômenos conhecidos como sobrenaturais. Nós espíritas conhecemos esses fenômenos como fenômenos mediúnicos, e nós poderíamos citar alguns exemplos como curas inexplicáveis de doenças, materialização de espíritos, objetos que se movem sozinhos, entre aspas, né? Nós sabemos que esses fenômenos são causados pela ação dos espíritos através da manipulação do fluido cósmico universal. Na verdade, esses fenômenos, eles não têm nada de sobrenatural, porque eles acontecem com a permissão de Deus. Se eles acontecem com a permissão de Deus, então eles fazem parte, estão contidos nas leis divinas, que são conhecidas como leis naturais. Então, esses fenômenos, na verdade, eles deveriam ser chamados fenômenos naturais. Dentre esses fenômenos, então, eu citei aqui as curas espirituais. Nós podemos citar, o maior exemplo de curas espirituais foi realizado por Jesus, né, na época em que ele esteve aqui encarnado conosco. Jesus, sendo espírito puro, ele sabia perfeitamente manipular o fluido cósmico universal para promover essas curas. Nós não sabemos ainda como isso é feito, mas nós sabemos que há a manipulação dos fluidos para promover essas curas no nosso corpo físico, a cura de doenças. Então, Jesus conseguia manipular esses fluidos, mas nós temos que agregar a essa manipulação de fluidos, nós temos que juntar aí um outro fenômeno, que é o fenômeno da fé. Para isso, nós trouxemos duas passagens aqui, uma da Gênesis e uma do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos analisar aqui primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 5. O poder da fé é demonstrado de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido,
agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O próprio Cristo, quando seus apóstolos não realizavam curas, o próprio Cristo falava para eles: se não curasseis, é que não tinhas fé. Aqui, nessa outra passagem, na Gênesis capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, parte das curas, item 11. Nessa parte, fala sobre a cura da mulher hemorroísa. Então, vamos lá. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, aqui o dele, Jesus, eu não sei se vocês estão se lembrando, né, da passagem da cura da mulher hemorroísa, em que ela toca as vestes de Jesus. Continuando. Exprimem o movimento fluídico que se opera de Jesus para a doente. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Vejam bem, a mulher hemorroísa, com toda a sua fé e de modo totalmente inconsciente, manipula o fluido que emanava do Cristo, esse fluido poderoso que ele emitia. Ela manipula esse fluido em seu favor, ela absorve esse fluido e se cura. Isso tudo também é de um modo inconsciente, para a gente ver aqui, né, o poder simples da fé. Bom, pessoal, nós vemos aí nesta gravura o passe e a água fluidificada, que são duas práticas muito comuns e realizadas nas casas espíritas. E nós sabemos também, e com os nossos estudos, que tanto o passe quanto a água fluidificada, eles são resultado do pensamento de encarnados e desencarnados através da manipulação dos fluidos. Estamos chegando, então, ao final de mais esse estudo. É necessário esperar que a ciência avance para que nós aprendamos melhor sobre o fluido cósmico universal, sobre a sua manipulação. Uma conclusão que fica para nós é que nós precisamos estar atentos aos nossos pensamentos. Nós temos que cuidar desses pensamentos, pois eles manipulam esse fluido e eles geram o que nós chamamos de formas pensamentos, que podem, como já foi dito antes, viciar ou sanear o nosso ambiente, atingindo a nós mesmos com essas energias boas ou ruins e atingindo também o nosso próximo. Esses pensamentos, quando estão desequilibrados, eles podem até nos causar doenças. Então, vamos cuidar bem aí dos nossos pensamentos. Pensamentos melhores levam a atitudes melhores. Bom, como bem nos lembrou o nosso amigo Clairton, no estudo que ele realizou, se não me engano, foi em fevereiro, sobre ansiedade e medo. Quem não assistiu, assista, que é muito bom. Nós somos hoje 7 bilhões e meio de pessoas, de espíritos encarnados no planeta Terra. E se para cada espírito encarnado existem mais ou menos 5 espíritos desencarnados, então somos 37 bilhões e meio de espíritos vivendo no planeta Terra. Vamos pensar então, como será que anda a psicosfera do nosso planeta Terra? Será que nós estamos contribuindo para a melhoria energética do nosso planeta, para acelerar esse processo de regeneração do planeta?
Cada um traz dentro de si uma fábrica de captação e manipulação do fluido cósmico universal, como nós sabemos. Que nós aprendamos, então, a fabricar mais amor, assim como Jesus tão bem nos demonstrou e ensinou. Muito obrigada a todos pela paciência de vocês e fiquem em paz.